Mais uma vez, estamos aqui para falar-vos sobre a salvação mediante a cruz. Nesses dias em que estamos já nos aproximando, amanhã é o grande dia da Páscoa. Então está eu hoje e o pastor Christian também conosco aqui. Pastor Christian. Graça e paz a todos, irmãos. É um prazer estarmos novamente aí reunidos para falarmos de um assunto tão importante. Deus abençoe a todos. Tudo bem. Estamos falando de salvação, né? E hoje nós vamos falar de justificação. Então a gente pode pensar já que estejamos num tribunal, onde seremos julgados pelo que fizemos. Isso, sendo que o juiz, nesse momento, é Deus, e vai nos julgar pelo aquilo que nós fizemos. Então, para sermos justificados através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, a justificação é exatamente o oposto de ser condenado. Ou seja, Deus, nos julgando, nos faz inocentes e ele vai muito mais além de que nos fazer inocentes. Ele nos torna justos através do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ou seja, é um ato instantâneo e legal de Deus pelo qual ele considera perdoados nossos pecados. Isso é maravilhoso. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 18, escreve dizendo: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Então, aí, a partir do momento em que nós somos justificados através do sacrifício de Cristo, a pergunta é a seguinte: e agora? Quem pode nos condenar? E Paulo, também escrevendo aos Romanos, ele fala: olha, quem é que nos condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Bom, vejamos então que maravilha. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que se entregou no nosso lugar, agora é o que nos justifica e é nosso advogado, pastor. Advogado diante de Deus. Irmão Edson, isso é incrível, né? Porque quando a gente fala da natureza da justificação, nós estamos falando, né, da absolvição divina. E quando a gente fala em justificação, né, esse termo justificar, né, ele é um termo jurídico, né, que significa absolver, né, tornar alguém, declarar que alguém é justo, né, e isso é algo tão maravilhoso e tão divino que, nesse caso do ser humano, né, e depois a gente vai ver sobre isso, nós estamos condenados, nós já somos declarados já pecadores e condenados legalmente. Então, se nós somos culpados, é impossível que um juiz daqui da terra possa declarar alguém inocente, sendo que todos os fatores apontam, né, a culpabilidade desse réu. Mas no ato de Deus, se um juiz da terra, sabendo daqui que não há como ele tornar inocente alguém que é culpado, a justificação é um ato divino, que somente Deus pode declarar alguém justo, né? E aí a gente vai entender um pouquinho mais esse assunto, que parece ser tão complexo, mas na verdade ele é grandioso, é glorioso esse assunto, porque é algo que só provém do Senhor, né? Então é maravilhoso isso. Vamos continuar. Muito bem, e isso é maravilhoso, porque a Bíblia diz o seguinte, que o salário do pecado é a morte. Ou seja, nós deveríamos ter recebido o nosso salário, só que Cristo veio e pagou no nosso lugar, então Cristo levou todas as nossas iniquidades. Então quer dizer que o pecado que eu cometi ontem, o pecado que eu cometi hoje, sim, Cristo levou sobre a cruz. E é justamente isso que o profeta Isaías, escrevendo lá 740 anos antes de Cristo, ele escreve dizendo: o justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ou seja, Cristo levou todas as nossas iniquidades. Mas, afinal de contas, a grande pergunta que nos cabe:
como chega até nós a justificação, pastor? Mérito ou graça? É a graça de Deus na nossa vida. É somente pela graça, e não pelo mérito, né? Porque imaginamos nós, né? O réu está ali, todas as testemunhas apontam ele como culpado, não há possibilidade dele escapar, não há nenhuma possibilidade. Aí nós vamos ver, né, a graça de Deus sendo manifestada. Moedas. Isso, ó. Então, exatamente através da graça. Embora se discutiu muito isso sobre alguns séculos passados, mas nós vendo à luz da Escritura, Paulo escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 8, versículos 8 e 9, diz que pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Ora, muitas pessoas às vezes interpretavam esse versículo como se a fé fosse o dom de Deus. Na verdade, o que é dom de Deus? A salvação, que ela veio de graça, um favor completamente, totalmente imerecido, do qual nós não merecíamos. Então, a salvação, ela já não é por mérito, mas é por graça. Então, não havia o que o homem, o que eu, o que você pudesse fazer para que nós alcançássemos a salvação. A salvação, ela veio de um dom, de um favor imerecido de Deus. E aí a pergunta é, como, afinal, que Deus nos justifica? Paulo também, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 2, versículo 16, ele diz, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Mas aí nos perguntamos, mas por que Deus escolheu a fé? Olha, talvez tenha escolhido a fé, pastor, pelo o simples fato de nós agora não crer mais nas nossas possibilidades, naquilo que nós acreditamos. Na prática, nós estamos dizendo, Senhor Jesus, eu me entrego, não mais dependerei de mim ou das minhas obras. Jesus, eu confio completamente, plenamente no teu sacrifício na cruz para que eu seja justificado diante do Senhor. Não é por aí, pastor Christian? Com certeza, Edson. Imaginamos nós, né, pecadores, errantes, condenados pelo pecado, né, e aí destituídos, separados de Deus por causa das nossas ofensas. E Deus resolve nos justificar. Eu sempre digo uma coisa, quando nós nos justificamos, não há necessidade de que outro nos justifique. Nós estamos assumindo a responsabilidade para nós. Neste caso, não há como nós justificarmos, não há como nós sermos absolvidos dos nossos pecados, dos nossos erros. Não há possibilidade. Como é que nós vamos fazer isso? De que forma? Somente Deus pode nos justificar. Então, pela fé, nós somos justificados em Deus. Não é pelas obras, porque daqui a pouco alguém vai pensar, eu sou bom, tenho boas obras, eu ajudo o meu próximo, e eu acho que isso tem condições de aliviar a minha pena. Pois bem, de certo nós até concordamos, pode aliviar uma pena. Um exemplo, um condenado nos nossos dias, se não é um crime hediondo, não é um crime, né, um crime grave, ele pode ser justificado fazendo trabalhos comunitários, mas mesmo assim, aos olhos da sociedade e da justiça, ele é culpado. Agora, na justificação de Deus, Deus, na verdade, ele vai fazer coisas que são maravilhosas que nós não podemos fazer. O que Deus vai fazer? Deus vai apagar o nosso passado, ele apaga o nosso passado, ele vai nos perdoar os nossos pecados, as nossas ofensas, e vai nos tornar justos diante dele. Qual é o juiz que poderia pegar um homem culpado, com todas as evidências contra ele, e declarar ele inocente e apagar os seus erros? Tudo que nós fizemos aqui na Terra não há mais como apagar. Porém, Deus apaga os nossos pecados e as nossas ofensas, né? E isso é maravilhoso. E depois, como é que ele nos trata? Ele nos trata como se nós nunca tivéssemos cometido aquele delito ou aquele crime. Então, a justificação da parte de Deus, ela é gloriosa. Isaías vai dizer que as nossas justiças, na verdade,
são como trapos de imundícia, porque nas nossas justiças nós falhamos. Nós podemos ter uma compreensão equivocada, um entendimento errado, uma visão errada dos fatos e dos acontecimentos, porém Deus não, Deus é justo. Irmão Edson. E nós notamos isso, e isso que o pastor comentou é bem interessante, que as pessoas acham que, olha, eu sou uma pessoa que eu mereço o céu, porque eu faço só coisas boas, eu até ajudo. O homem foi criado para ser bom. Quando nós estamos sendo bons, é o mínimo que nós podemos fazer como seres humanos. Fomos criados para isso. E tanto é que nós, através dessa justificação agora, nós nos tornamos membros da família de Cristo. E isso é maravilhoso, porque outrora éramos inimigos de Deus, detratadores, aborrecedores de Deus, fazedores de mal. Nós vivíamos a nossa vida, mas através do sacrifício de Cristo e sendo justificados, olha que coisa maravilhosa quando nos tornamos agora partes integrantes da família de Deus. E Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículos 16 e 17, diz: o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros e também herdeiros com Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, esta justificação, ela vai muito além do nosso entendimento, do entendimento do homem natural. E aí pode-se criar, né, uma lacuna, uma pergunta que as pessoas podem dizer, bom, agora eu sou justificado por Deus, se a salvação já não é por obras, então quer dizer que eu posso levar a minha vida de qualquer maneira. Bom, se nós somos justificados e nos tornamos parte integrante da família de Cristo, da família de Deus, devemos, portanto, estar ávidos em fazer o bem, porque é pelas obras que nós seremos conhecidos, não pelas obras que seremos salvos. Mas nós só sabemos que estamos sendo salvos a partir do momento em que experimentamos uma transformação. E Paulo escreve a Tito, lá no capítulo 3, versículo 8, dizendo, fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes, para que os que creem em Deus procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas ao homem. Olha que maravilha é quando o homem consegue entender que agora ele é justificado por Cristo, então a salvação ela já não é por obras, mas é pela fé, mas ele também agora, tendo fé em Cristo, ele procura o quê? Ser imitador do Senhor Jesus Cristo, ele procura fazer as boas obras, não porque elas vão o salvar, mas porque ele agora é regenerado pelo Senhor, pastor. Na verdade, as boas obras elas vão nos acompanhar, né? Devido a esse ato de Deus de nos justificar. Havia na época de Cristo e os judeus eles tinham os judeus eles exaltavam muito a lei, né? Eles exaltavam tanto a lei que eles achavam que a lei na verdade ela era um agente justificador da parte do Senhor. E Paulo ele vai escrever também aos Romanos no capítulo 10 e no versículo 3, Paulo diz assim, portanto, ignorando a justiça que vem de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se submeteram à justiça de Deus. O que Paulo está falando? Paulo está falando que os judeus, na verdade, né, eles achavam que a lei era um agente justificador. Né? Então, eles elaboravam um plano de salvação baseado no mérito, né, no mérito da lei através da obediência, né, da obediência aos preceitos, às tradições. Da mesma forma, muitos achavam, e aí eu entro nesse contexto que o irmão Edson acabou de explicar, que muitos achavam que as obras também eram suficientes. Então, na verdade, nós cometemos o mesmo equívoco que os judeus já cometiam no passado, achando que, né, pela obediência aos preceitos, às tradições do Antigo Testamento, eles seriam justificados. Né? E da mesma forma, muitos se confundem, achando que a partir do momento em que eu faço algo para Deus, eu posso me redimir, eu posso me justificar. Eu preciso fazer isto para Deus, para que Deus, né, me dê a salvação, ou para que Deus me abençoe. E a gente precisa tomar um cuidado, porque, na verdade, somos justificados por Deus. Isso é um ato divino, não é humano. Né? E não é pelo nosso mérito, mas é pelo mérito de Cristo, como a gente já vem dizendo isto, mas as obras elas são importantes, porque elas são reflexo da nossa vida e comunhão com Deus. Então, estas obras devem nos acompanhar, porque elas vão representar
a nossa vida que nós estamos levando diante do Senhor. Irmão Edson. E aí, às vezes, as pessoas vêm a Cristo, recebem, né, toda essa transformação maravilhosa e se deparam com algumas situações na sua vida. Se deparam com situações que eles até falam assim, bah, mas é que tá difícil. O que te separou do amor de Deus? E a Bíblia é clara, e Paulo escreve isso, dizendo que nada poderá nos separar do amor de Deus. Vejamos o que Paulo escrevendo aos Romanos, lá no capítulo 8, e é um capítulo maravilhoso, a Bíblia inteira é maravilhosa, mas Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? E cada vez que eu penso nesta escrita de Paulo, eu não vejo um homem que ele simplesmente conheceu alguém que passou por situações, mas tudo que ele descreve ali no capítulo 8 foram coisas que ele, Paulo, experimentou. E ele, pensando consigo, inspirado pelo Espírito Santo, fala assim, nada poderá nos separar do amor de Deus. Então, não existe alguma coisa que pode separar o homem do amor de Deus. O que pode nos separar? Nós mesmos. As nossas atitudes fazem com que nós, a nossa iniquidade, o nosso pecado, a nossa vontade própria, ou seja, sempre que nós não deixamos o nosso eu, a cruz de Cristo, quando nós não permitimos que Cristo viva em nós e que as nossas atitudes sejam mudadas pela palavra de Deus, nós criamos uma separação entre nós e Deus. O que nós precisamos fazer, então, sabendo disso, sabendo que é um dom de Deus, e nós agora alcançamos pela fé e não pelos méritos. Nós somos justificados por Cristo e agora precisamos mostrar ao mundo o quão bom é ser justificado por Cristo. Porque as pessoas, quando nos olham e Cristo diz, olha, vocês precisam ser luz do mundo. E eles querem ver, tem que ver uma luz em nós, para que assim outros também queiram experimentar e andar com Cristo, caminhar com o Senhor. Então, é uma obra maravilhosíssima, é uma obra tremenda, inexplicável, não tem como pagar. Nós, se trabalhássemos de hoje até o fim da nossa vida em prol da obra de Deus, jamais pagaríamos o favor imerecido que Deus fez por nós. Sermos justificados, nós pecadores, nós aborrecedores de Deus, nós que não tínhamos nada para dar em conta, nada, mas absolutamente nada. Agora nós somos justificados mediante um ato de amor. Isso tem que nos levar a uma reflexão e um comportamento para com Cristo que faça com que o nosso proceder seja parecido com Cristo e que os homens olhem em nós e vejam uma transformação que Cristo fez na nossa vida. Irmão Edson, a gente tem que ter em mente que a fonte primária da justificação de Deus é a sua graça. Porque pela lei não havia condições de sermos salvos, somente pela graça de Deus. Então, a fonte de tudo é a graça de Deus. Nós vimos nos textos que, para sermos justificados, nós precisamos estar debaixo da graça de Deus. Por isso, nós temos que ser gratos. Gratos porque, através da expiação de Cristo, da morte de Cristo, ele pagou toda a pena do pecado. O preço pelo pecado ele pagou. Se ele pagou o preço, ele é o único que tem condições de tornar aquele acusado justo agora, independente dos méritos, né, independente da situação. Basta que estejamos debaixo da sua graça. Por isso, todos nós devemos estar debaixo da graça de Deus, que é o favor imerecido. Nós não o merecemos, mas Cristo mesmo assim nos amou de tal modo que deu a sua vida por todos nós, morrendo morte de cruz, mas louvado seja Deus que ressuscitou ao terceiro dia. Então ele nos torna justos nele, ele nos justifica. Nós não temos a condição de nos justificarmos. Quanto mais tentamos nos justificar, mais nos enrolamos. Quanto mais nós tentamos nos explicar, imagina a situação de alguém, novamente um condenado, e ele vai tentar se explicar, sabendo que tudo aponta contra ele. Tudo está ali contra ele, indicando que ele é culpado. Quanto mais ele tentar se justificar, mais ele vai se enrolar, mais ele vai se enredar. Pois bem, quanto mais nós tentamos nos justificar dos nossos pecados, das nossas transgressões, de tudo aquilo que nós fizemos de errado, seja no passado, no presente,
quanto mais tentamos nos justificar, menos seremos justificados por Deus. Por isso, aceitemos a Cristo, venhamos abrir o nosso coração a Ele e deixar que Ele nos justifique, que Ele seja, né, o nosso Deus poderoso que justifica a nossa vida através da sua graça. Nós não merecemos, mas através, né, da morte dele, do sacrifício de Cristo, Ele pôde nos justificar. Que Deus abençoe. E então, pastor, nós podemos, com isso, há pessoas que às vezes ficam preocupadas. Será que eu sou salvo? Será que se Cristo vier agora, houver um arrebatamento, será que eu estou salvo? E será que eu não pequei? Quando nós vivemos, como o pastor falou, debaixo da graça de Cristo, crendo na justificação e que já não é por obras, nós temos certeza. E não certeza, nós temos plena certeza da nossa salvação. É isso que nós precisamos. Verificar que Cristo fez tudo por nós. O que nós precisamos agora é nos entregar ao Senhor. Então, amanhã é um dia especial. Amanhã é o dia em que nós comemoramos a ressurreição de Cristo, que se entregou por nós e morreu pelo meu pecado e pelo teu. Então, que venhamos nos entregar a Cristo e receber este dom imerecido, esta graça imerecida, a qual nós não podemos pagar. Que Deus os abençoe, que Deus possa continuar abençoando grandemente as suas vidas e que a graça do Senhor Jesus Cristo possa nos encher a cada dia. Pastor Christian. Pastor Christian, pode nos pedir, por favor? Que Deus abençoe a todos. Que esse singelo estudo aí seja uma bênção na vida dos irmãos, de todos vocês aí, e sejamos gratos. Amanhã, né, neste domingo, é dia de agradecermos a Cristo. Na verdade, não só nesse domingo de Páscoa, todos os dias, porque um justo, o santo Deus esteve entre nós, pagou o preço para nos justificar. Né? Então, somos justificados pela sua graça. Então, louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a todos, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós. Amém. Amém.